Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Mate with Mates. Hoje o episódio número 14 já. E como sempre, eu vou pedir para os amigos nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, TikTok. E se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, e no Spotify, a gente está colocando o episódio toda semana lá para sempre agregar e trazer informação para a comunidade brasileira aqui na Austrália, principalmente em Melbourne, por enquanto. E também para quem está no Brasil pensando em vir, né? Quando eu vim para cá, eu não tive essa oportunidade de um podcast falando sobre os mais diversos assuntos e provavelmente teria facilitado um pouco a minha vida. E a gente vai seguindo naquele nosso modelo, né? Então, uma semana a gente traz uma pessoa para compartilhar a sua história e na outra semana a gente traz algum especialista de alguma área específica. E hoje a gente traz uma pessoa que ela é de uma área que eu gosto muito, que eu estudo bastante sobre, e a gente se conectou nas redes sociais e ela topou participar. E eu agradeço muito, ela teve que viajar, então teve um perrengue na estrada, mas faz parte, né? Faz parte, estamos aí. Isso aí. Patrícia Martins. Alô, oi, eu sou a Patrícia. A Patrícia é a primeira pessoa que veio no podcast e nunca experimentou o chimarrão, né? O nosso mate. Então, vai lá, Patrícia. Eu só vou te comentar algumas regrinhas, Patrícia. Quando eu passo o mate, a gente tem que sempre passar com a mão direita. Tá? Você pode pegar com a mão que você quiser, não tem problema nenhum. Ok, yeah. E aí, quando você começar a tomar, você não pode mexer na bomba, tá? Porque é quase que uma ofensa a quem fez o chimarrão, que no caso hoje foi a minha irmã, que tá por trás das câmeras. E só toma cuidado que tá um pouco quente, tá? Tá bom, vamos lá, que eu tô ansiosa, nunca tomei um mate na vida, vamos ver o que vai acontecer. É só puxar. É só sugar, isso. Enquanto a Patrícia vai experimentando o mate... É chá verde! Não mentiu, Carol não mentiu, tem gosto de chá verde mesmo. Olha aí. E tem que tomar até roncar também, Patrícia. Ele vai fazer um som no final. Ah, então eu vou tomando assim? Você vai tomando, não tem problema. Se você quer botar ali e continuar conversando, não tem problema. É assim que a gente faz nossa roda de mate lá no Rio Grande do Sul. Tá? Gente, gostei, tá aprovado, olha só. Beleza. Olha aí, uma paulista adepta. Gente, eu não posso tomar cafeína. Essa hora do dia, enfim, mas... É só uma só pra experimentar, tá? Só pra valer o corte, tá? Patrícia, vamos lá, vamos começar. Conta um pouco o que tu faz da vida, onde que tu mora, como é que tá a rotina hoje. Então, eu sou Patrícia, como eu já disse. Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista e supervisora clínica também. Eu trabalho aqui na Austrália, né? Mas eu sou graduada no Brasil, então eu fiz todo o meu processo de graduação lá e o processo de validação do diploma aqui. Eu moro no interior, como eu costumo dizer, um pouco afastada da cidade. Foi uma escolha que eu e meu marido fizemos quando a gente engravidou de Isabela, né? E o que eu faço? Eu trabalho com imigrantes, né? Não só brasileiros, então eu trabalho dando suporte emocional para imigrantes que estão nesse processo aqui na Austrália. Tanto imigrantes que são da Latinoamérica, da América Latina, quanto imigrantes de outros países também. Então, é um trabalho muito interessante, porque eu acabo comparando muitas histórias, eu acabo comparando muitas vivências, e a gente percebe uma coisa ou outra que muda, né? Dependendo do país que a pessoa vem. Então, é interessante fazer essa análise, poder estar do outro lado. É um assunto que eu sou apaixonado, Patrícia, porque eu acredito que é uma barra estar aqui, né? Para quem vem sozinho e como eu botei todas as minhas coisas dentro de 2 malas uma semana depois de me formar engenheiro no Brasil e entrei num avião, chorei de Porto Alegre até São Paulo. Aí de São Paulo ao Chile foi um pouco mais tranquilo e daí quando eu cheguei aqui na Austrália de noite, eu pensei, o que eu vou fazer agora? E a gente sabe que é uma jornada solitária às vezes, né? Sim. Então, eu agradeço muito por tu estar aqui, para tu compartilhar a tua experiência com a gente.
deixar bem claro que não é uma sessão de terapia, você não Não. vai dar dicas, não. Pode ser que dê um toquezinho ali, aqui e ali, mas assim, a gente vai colocar as tuas redes sociais para quem, né, tem mais curiosidade ou tá precisando de um apoio. Aí é só entrar em contato com a Patrícia. E vamos lá, vamos começar então. Vamos. Vamos lá. A Patrícia, ela tem uma experiência bem bacana, né, Patrícia? Assim, como tu falaste, de trabalhar com gente não só do Brasil, da América Latina e dos outros povos, mas vamos lá, Patrícia. Geralmente, podemos dizer que os problemas são os mesmos, assim, ou é bem diferente, varia caso a caso? Os problemas geralmente variam de caso a caso, mas na grande maioria dos casos, é sempre a encontrar com a realidade, né? Lidar com a realidade. Porque a pessoa sai do país de origem achando que vai acontecer X. E esse X pode ser muito positivo ou pode ser muito negativo. Daí chega aqui, encontra uma realidade completamente diferente e não sabe lidar, né? Porque mesmo para a pessoa que se preparou para tudo que era negativo, ela chega aqui e ela percebe, não é tudo tão assim como eu achei que seria. As coisas têm um lado bom. Daí ela pode começar a se apegar muito a esse lado bom das coisas e esquecer de correr atrás, esquecer do principal motivo de estar aqui. E, no outro lado, né, quando a pessoa se prepara muito, achando que vai ser tudo positivo, tudo maravilhoso, chega aqui, dá com a cara no chão, né? Porque não é. Não. Eu me lembro, assim, ó, quando eu comecei, né, a falar... Tipo, foi uma semana só que eu tive no Brasil, mas vem aquela fase da empolgação, né? Eu vou pra Austrália. O mundo tá aí pra me descobrir agora. Aí tem essa fase da empolgação. Aí quando eu desci aqui teve um choque de realidade, né? E aí depois teve um certo período de adaptação que tá durando 8 anos. e vai durar ainda um bom tempo, Sempre. né? Sempre, isso. E como que lidar com esse peso do começar do zero, né, Patrícia? Começando. Enfrentando. Então, quando a gente se prepara muito para uma coisa, a gente geralmente fica com uma ansiedade muito grande, né? Porque a gente fica com achismos. Eu acho que isso vai acontecer, acho que isso vai acontecer. Daí a gente começa a ter sintomas por causa dessa ansiedade muito grande. A gente começa a ter insônia. A gente começa a ter aquela coisa na barriga, a gente começa a ter medo, a gente fica paralisado. Então, o melhor jeito de lidar com uma situação que a gente não consegue lidar é fazendo. Tem um livro que eu gosto bastante que chama Feel the Fear and Do It Anyway. Eu gosto do título, porque é isso, você vai sentir medo, você vai sentir ansiedade, mas você tem que fazer. Porque se você ficar esperando você ficar pronto, você nunca vai ficar pronto para nada. A gente tem que pensar que a ansiedade é uma coisa que nosso cérebro faz para tentar proteger a gente, mas existem coisas que a gente não precisa de proteção. Tem coisas que é sobre a gente simplesmente fazer o que precisa ser feito e ensinar para o nosso cérebro que, essas neuroconexões que você tem aí dentro de você... Gente, desculpa, eu tô estudando uma coisa de neurociência ultimamente, então o cérebro tá muito na minha cabeça. Bastante. Então, essas sinapses, essas neuroconexões que estão sendo feitas aí dentro, elas não necessariamente precisam ser ativadas agora. E quanto mais a gente pratica isso, melhor é pra gente. Então tem que ir com medo mesmo. Tem que ir com medo mesmo. Preparado, mas com medo. Eu acredito que tem uma linha bem tênue em preparar muito e começar a ficar meio paranoico, assim, né? E também eu não gosto do outro lado. A vida se ajeita, deixa a vida me levar, né? Então, tem um equilíbrio que tem que ser mantido também, né? Sim. Então, quando eu cheguei aqui, eu sabia, não, eu quero ficar lá. E no primeiro dia, eu já... se eu trocar minha passagem, eu acho que eu consigo voltar pro Brasil e esquecer que eu vim pra Austrália. Então, a minha cabeça começou a aplicar, sabe, truques de, por que tu saiu da tua zona de conforto? O que tu tá fazendo aqui? Tu tinha tua mãe e teu pai lá. Então, é uma barra bem, assim, pesada, principalmente para quem vem sozinho, né, Patrícia? Sim, sim. E é muito difícil quando a gente perde esses referenciais que fazem a gente segura, né? Você falou de pai e mãe. Eu morava com os meus pais também antes de ir para a Austrália, né? Eu vim com 24 anos. E eu não tinha intenção nenhuma de ficar aqui. Só que
a realidade acontece, totalmente diferente do esperado, e estou aqui até hoje, né? Mas eu lembro que, no começo, eu fui muito preparada no sentido de eu vou ficar aqui 6 meses, então preciso ter certeza que eu preciso viver tudo que eu preciso viver nesses 6 meses. Então, fui achar um trabalho completamente fora da minha área de conforto. Fui fazer... Enfim, estava estudando um negócio de gerenciamento de negócio. E eu lembro, gente, eu preciso fazer valer a pena. E daí, quando eu decidi ficar aqui, eu falei, não, agora vamos tentar fazer as coisas mais concretas, pensando as coisas a longo prazo. E eu acho que ter essa ciência do que a gente deseja é muito importante. Porque quando a gente sabe o que a gente deseja, a gente consegue criar um planejamento para a gente chegar lá. E ter essa clareza que é aqui o lugar que a gente vai ficar, que a gente vai tentar, é um caminho bem longo, duro, né, com vários reveses, mas demora um tempo para você ter esse clique, né? Eu acho que eu vou tentar ficar aqui, porque a cabeça ela tá sempre aplicando esses truques, né? E eu costumo dizer que uma vez que você veio e ficou um tempo, você praticamente não é que você nunca mais vai ser feliz num lugar, mas você sente que você não pertence mais num lugar fixo, sabe? Você tá aqui, as coisas que tem no Brasil estão faltando. Você volta pro Brasil, as coisas que tem na Austrália estão faltando, né? Então é uma bagunça na cabeça, né? Que é bem complicado. Sim, porque querendo ou não, você sempre vai ter uma base comparativa. E você sempre vai usar os referenciais que você tem e que você construiu. Então, na Austrália, você trabalha, vamos dizer, part-time, meio período. E no Brasil, você trabalha de segunda a sexta-feira, 8 horas por... 8? 9 horas? 8 horas por dia. Não, 8 Mais assim. uma de almoço. Ah, é, tá certo, 1 hora de almoço. Eu lembrava, gente, eu entrava às 8 e saía às 5h30. Como que era possível? E você vai se acostumando e você vai se comparando às realidades que você vai construindo. E é normal. Eu conheço pacientes que já mudaram de país 3, 4 vezes. E existe essa sensação de não pertencimento por 3, 4 lugares diferentes. Existe uma pessoa específica que fala, não, esse lugar aqui eu tenho certeza que não é, mas eu adorava isso aqui desse lugar. Mas, geralmente, existe essa coisa de eu pertenço a vários lugares. E isso é bom também, porque mostra a pluralidade que uma pessoa pode ter, né? A pessoa não precisa ser a mesma. E de vez em quando a gente esquece que a gente pode mudar. A gente esquece que existem muitas versões da gente. A gente quer sempre ficar com aquela versão que a gente conhece. Aquela versão que é confortável. Isso aqui eu já conheço tão bem, sei fazer tão bem. Só que a gente precisa mudar. A gente precisa se permitir descobrir coisas novas. Até para a gente poder manter a nossa saúde mental e a nossa saúde do cérebro. Né? Isso, porque acho que se você não sai dessa zona de conforto, eu acredito que quando você estiver lá com seus 100 anos e prestes a ter os últimos dias de vida, você vai olhar para trás e, pai, se eu tivesse tentado, por que eu não fiz isso? E é um sentimento que eu não quero ter, sabe? Eu levo a minha vida muito assim. Eu não quero me arrepender de não ter feito as coisas. Posso até fazer as coisas erradas, mas eu não vou me arrepender de não ter tentado, né? E essa autocobrança que a gente também cria quando chega aqui, eu tenho que dar certo na Austrália, eu tenho que fazer. Isso deve ser... Você deve ver muito isso também, né? Muito. Tem pessoa, eu acho muito engraçado, porque existem pessoas que vêm me ver, chegou semana passada. Daí vem me ver, assim, primeira semana aqui, literalmente. Ah, não, mas eu ainda não consegui um emprego e eu não tô conseguindo me ajustar e eu não consigo... Eu falo, calma, passarinho, calma, vamos voltar aqui, vamos parar de ir, vamos para a realidade um pouquinho. Você acabou de chegar, você ainda está se ajustando a esse novo contexto. E essa autocobrança acaba sendo uma coisa que as pessoas se vendem muito por verem a história de outras pessoas. Então, não acaba sendo uma coisa própria, acaba sendo uma coisa terceirizada que elas tomam como verdade absoluta, porque vem
o que aconteceu com outras pessoas. Então, você está aqui há 8 anos. 8 anos, é. Você não chegou ontem e falou, não, vou fazer aqui um podcast. Não. Teve muito chão, precisou de muitas coisas, precisaram de muitas coisas serem construídas para você chegar num ponto em que você se sentiu preparado, em que você achou que era o momento certo. Só que hoje existe esse imediatismo muito grande acontecendo o tempo todo. E acaba sendo muito detrimental. E essa autocobrança que acaba acontecendo por causa disso, acaba fazendo que a pessoa se sinta estagnada e entre em quadros depressivos, quadros ansiosos, justamente porque ela acha que tem que estar performando ali o tempo todo, quando isso não existe. Eu vejo que tem um pessoal que eu sigo muito, assim, um pessoal empresário, assim, que eles falam que o povo tá olhando, assim, nas redes sociais ou na internet e tal. Se tu não tá ganhando, sei lá, $150 mil por ano, tu sente que tu é um miserável. O povo tá meio que perdendo a referência, né? E então, eu cheguei ontem na Austrália, eu não arrumei emprego ainda. Cara, tu não sabe nem que trem que tu tem que pegar ainda, dá uma acalmada, né? E nem trem, uma coisa mais simples, atravessar a rua. Você não olha pro lado certo ainda. Gente, a gente não olha pro lado certo. Você tá olhando... Calma, vai aprender a atravessar a rua primeiro, sabe? Devagar. A gente tem que pensar... Eu gosto de pensar que a nossa jornada aqui na Austrália é como se fosse uma infância, né? Porque a gente pode chegar aqui mais velho, mas a gente, com cabeça pronta, a gente não está aprendendo a andar, mas, de certa forma, a gente está aprendendo a andar, a gente está aprendendo a falar, a gente está aprendendo a ser nesse novo contexto. E porque a gente está aprendendo a ser nesse novo contexto, a gente vai cair, a gente vai falar errado, a gente vai fazer um monte de coisa que a gente faz quando está nesse processo de aprendizado. Então, a gente precisa respeitar também, pensar, poxa, olha só, gente, sou... um aninho aqui, é como se tivesse 1 ano de vida. Pensa nisso, você tá ali, aprendeu a atravessar a rua, mas talvez não saiba dirigir ainda, né? Talvez ainda não pegou o carro da mão... Esquerda ou direita? Eu não sei, na mão gente. inglesa, na mão inglesa, essa era a palavra, não me veio. Mas é isso, a gente tem que pensar nisso também. E tu sente que tem uma diferença de quem vem numa cidade maior ou quem vem no interior? Por exemplo, eu e minha irmã viemos uma cidade de 60 a 65 mil habitantes e você vem de São Paulo, que é uma cidade que é quase 3 vezes o tamanho de Melbourne, né? Duas vezes o tamanho de Melbourne. Você sente que tem uma diferença em função do ritmo, assim? Porque na minha cidade eu conhecia todo mundo, mais ou menos da minha faixa etária. Sim. Em São Paulo não tem como, né? Não. Existe, sim, uma diferença, mas acaba sendo talvez uma diferença que pode ser positiva ou negativa, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui era 9 horas da noite. Eu lembro quando eu desci do avião, eu passei no aeroporto e estava tudo fechado. Então eu falei, gente, são 9 horas da noite? Porque na minha referência de São Paulo, tudo estaria aberto, né? Então, eu acho que pessoas que são mais do interior têm essa perspectiva diferente de saber que existem o tempo das coisas, que vai estar aberto até um certo horário, que você vai esperar conhecer todo mundo ou não, né? Mas existem, sim, diferenças. Mas, no fim das contas, todo mundo tem os mesmos medos, né? E todo mundo tem os mesmos desejos, que é se sentir pertencente, achar um lugar em que sente que é acolhido, que tem amigos. Então, construir aquele lugarzinho seguro ali. Porque aí tu acaba que tu começa a criar uma rede, né? Um networking, assim, e aí você começa a ter gente para sair, tomar uma cerveja, se você quiser, ou ir para uma caminhada. Sim. E aí a vida, ela começa a acontecer, né? Exatamente. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu fico pensando também essa questão de perder as referências em função de amigos também, sabe? Que é uma coisa que me pega bastante, porque eu tinha muito amigo no Brasil, até eu participava de 3, 4 grupos diferentes, sabe? Grandes grupos diferentes de amigos. E quando a gente vem pra cá, a gente acaba perdendo o contato com muita gente, né? E é engraçado que tem gente que a gente não tinha tanto contato, que a gente começa a ter contato hoje. Então, é um ajuste também de
os amigos estão fazendo um churrasco lá, tu sabe, hoje é o dia do jogo do Inter ou do Grêmio, eu vou assistir o jogo com meus amigos fazendo churrasco. E você tá aqui, 10 horas da manhã, você tá trabalhando. Exatamente. É a vida seguindo sem você, né? Exato. Que é um luto por si só, assim, gigantesco. Gigantesco. Você fala do Inter, eu era São Paulina roxa. São Paulina de assim, São Paulo tá jogando, tinha eu e os meus amigos que a gente ia ver o São Paulo jogar no boteco, né? E não existe isso. Não. Vou eu no boteco fazer qualquer coisa. Aqui Não boteco, tem né? como. Vamos começar por aí. Exato, Que boteco? Não existe um boteco. Mas é sobre essa... É uma perda muito grande. E a gente tem que elaborar esse luto também, de perceber que, da mesma forma como a vida das pessoas estão seguindo, a nossa vida está seguindo também. E isso da gente estar olhando na janelinha das outras pessoas, né? Que é, hoje fulaninho tá lá com o ciclaninho fazendo não sei o quê. As pessoas estão fazendo isso com a gente também. Só que de vez em quando acaba sendo muito unilateral. No sentido que a gente só percebe a falta que o outro está fazendo pra gente, mas não a falta que a gente está fazendo pro outro. E é importante a gente ter essa reflexão dua, sabe? No sentido que acontece dos dois lados. Pra gente aprender a lidar melhor com a situação e com essa perda que acontece, né? Que é uma perda de referencial muito grande. Mudar de país é se perder inteiro. É uma das coisas que eu também... até me abrindo um pouco, sendo um pouco mais vulnerável, é uma das coisas que eu me culpo muito, sabe? Eu vim pra Austrália, uma decisão minha e tal. Tem 7, 8 crianças que eu ainda não conheço no Brasil. Graças a Deus, se Deus quiser, a gente vai conhecer daqui a algumas semanas. Quando esse episódio ir pro ar, em uma semana a gente vai estar desembarcando no Brasil. Mas é uma das coisas que eu lido comigo mesmo todos os dias, sabe? Lembrar dos meus amigos, do futebol que eu deixei de jogar, da corrida que eu deixei de correr com meus amigos. Então, é uma culpa que eu levo. Graças a Deus eu consigo lidar com ela, né? Mas eu acredito que eu não sou o único. Sim. Né? Até os meus pais já estão ficando um pouco mais velhos. São super novos ainda, cheios de saúde. Mas a vida tá passando. Né? Eu tô aqui no meu corre, mas o povo lá também tá no corre deles, né? Exatamente. E dói, né? Dói muito. E dói pra todo mundo. Mas uma reflexão que eu gosto de deixar pra questionar, assim, as pessoas é que, de vez em quando, a gente tá perto, mas não significa que a gente tá próximo. Né? A gente tem essa ilusão de que, não, a gente tá na mesma cidade, então eu posso fazer isso ali. E, de vez em quando, a gente não dá valor a isso. E viver longe, de vez em quando, nos proporciona isso. Porque a gente valoriza mais quando a gente tá lá. A gente faz um esforço maior. Não, eu preciso visitar a minha avó. E você vai lá e passa um tempo de qualidade com a sua avó, não fica lá bitolada no celular. Você vai conhecer as 8 crianças, você vai ter um tempo de qualidade com essas 8 crianças, porque você quer estar ali. Que é uma coisa que, geralmente, no dia a dia, a gente pode se perder. E eu vejo isso acontecendo em casa, de vez em quando, né? Eu tenho 2 crianças pequenas em casa, e de vez em quando eu falo, não, eu tenho que fazer isso aqui. Eu falo, gente, não, eu não tenho que fazer isso agora. Por quê? Porque ela só vai ter 3 anos uma vez. Ela querendo minha atenção, querendo brincar. Daqui a pouquinho ela não vai querer mais brincar. Tem uma adolescente em casa também que tá, nesse momento, já não querer nem olhar pra minha cara. Entendi. Então, assim, né? A gente tem que perceber e respeitar os momentos. Então, quando acontece essa cobrança, eu sempre trago para reflexão essa questão da presença e da proximidade. Para você ter certeza que você tá fazendo o seu melhor quando você tá com essas pessoas que você tá longe e também com as amizades que você construiu aqui, né? Porque na correria do dia a dia... é muito fácil da gente manter relações distantes, mesmo com as pessoas que estão aqui. E a gente não pode fazer isso. Porque é a família que a gente acabou escolhendo, né? As amizades que a gente construiu, que geralmente dão um apoio pra gente. Então, tem que ter esse investimento de saber que a gente está próximo das pessoas que a gente ama. E é engraçado que você fala... Qualquer ligação que eu faço com meu pai e com a minha mãe hoje, parece que é a última ligação do mundo, sabe? Eu aproveito, assim, cada momento. Às vezes, o
o meu pai, ele aperta na câmera e daí ele desliga a câmera, a imagem fica congelada. E se fosse antes eu ia ficar louco, brabo e tal. E hoje eu dou risada, sabe? Eu entro na brincadeira. Então, bem bacana essa reflexão que tu falou. E também, uma das coisas que eu penso bastante é não vou falar luto profissional, porque não faz sentido nenhum, mas, assim, às vezes a pessoa tá aqui... eu conheci médicos que eram médicos no Brasil e vieram para cá e tiveram que ir para uma outra área. E a pessoa estudou a vida inteira no Brasil para virar médico, engenheiro, advogado ou qualquer profissão, né? E aí você chega aqui e aí você tem que ir para uma outra área. E essa também é uma coisa que pega bastante também, né? Sim, porque querendo a nossa identidade, é quem você é. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu tinha uma dor emocional muito grande quando as pessoas perguntavam: o que você faz? Eu falava: eu sou psicóloga. As pessoas falavam: psicóloga? Você tá fazendo door knocking? Meu primeiro trabalho foi como door knocking. Então, basicamente, eu ia na casa de estranhos, pedir para eles doarem para caridade. Tá. Assim, uns bairros muito distantes. Íamos lá, batíamos na porta e tal. E eu queria isso porque queria praticar meu inglês. E eu lembro quando eu falava para as pessoas, elas olhavam pra minha cara assim: não, você não é psicóloga. E eu me sentia muito invalidada, muito não vista. Porque, querendo ou não, era parte da minha identidade. Era como eu me entendia no mundo. Então, olha, não, eu sou psicóloga, isso aqui é o que eu faço na vida. Ai, desculpa. Não, tudo certo. Não, que não pode tocar a bomba, gente. Ai, meu Deus. Não, tudo certo. E era parte da minha identidade. Daí isso foi tirado de mim. E eu acho que todo mundo passa por isso, a maioria das pessoas. Mas existem aquelas pessoas também que dão muita sorte de odiarem a profissão que tinham no Brasil e chegarem aqui e terem a possibilidade de se reinventar, né? Conheço uma pessoa que virou uma chefe de pastry de sobremesa maravilhosa. Hoje é apaixonadíssima. Nunca pensou em fazer isso no Brasil. Daí chegou aqui, se descobriu, já ganhou prêmio e tá super feliz. Então, a Austrália dá essa possibilidade. Tem que abraçar a oportunidade também, né? Isso. E tem que perceber que, assim, a identidade, a maneira como a gente se apresenta no mundo, não necessariamente é aquilo que a gente é. A gente usa aquilo porque é mais fácil para o outro ter uma ideia da gente. É mais fácil do outro ter uma pré-determinação do que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Por exemplo, você fala que é engenheiro. Eu já penso, não, ele é uma pessoa lógica, ele é uma pessoa mais racional. Então, se eu falar com ele, eu tenho que usar mais números, tenho que usar evidências, tenho que usar isso. Daí eu estou falando com alguém que trabalha com crianças. Então, eu entendo que com ela eu posso usar uma linguagem mais lúdica. E, de vez em quando, a gente usa essas maneiras para se identificar sem perceber o que está por trás disso, né? Então, o peso de falar que eu sou psicóloga tem uma coisa, tem um valor, mas é a gente chegar aqui e perceber que existem muitas possibilidades dentro da gente e que a gente não necessariamente precisa se prender àquilo que a gente acredita que é. Tem um assunto que eu gostaria de falar contigo que foi mencionado aqui, acho que no segundo episódio, pelo nosso convidado, o Augusto Cursino, que ele é lutador de jiu-jitsu. E ele comentou uma coisa que foi bem interessante e eu concordei com ele, que tem muitos casais que chegam aqui e eles chegam aqui e eles acabam se separando. Às vezes casais de 6, 7 anos no Brasil chegam aqui, dali a 1 ano eles acabam se separando. É claro que cada caso é um caso, mas é bem estranho que isso aconteça, pelo menos na minha visão, né? Mas, ao mesmo tempo que é estranho, eu acho que é completamente normal, né? Sim, até porque existem muitas variáveis, né? A gente, quando muda de país, a gente está lidando com uma identidade nova. Querendo ou não, a gente tem que se descobrir nesse novo contexto. E muitas vezes a pessoa que a gente descobre que não é a pessoa que o nosso parceiro, nossa parceira tem afinidade. Vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça.
Vamos dizer que uma pessoa no Brasil era um casal que gostava muito de ficar em casa e tudo era em casa. Daí chega aqui, uma pessoa se descobre aventureira que quer fazer trilha, quer explorar tudo, quer acampar, quer fazer as coisas na natureza. E aquela pessoa, outra parte que queria ficar em casa, ainda tem esse hábito. Então, acabam se descobrindo novas possibilidades. Só que uma coisa que eu acho importante a gente lembrar também é que não é necessariamente que você está terminando um relacionamento que o relacionamento precisa terminar, principalmente se você imigrou junto com a pessoa. É possível que seja seja construído uma nova forma de relação. Talvez não uma relação amorosa, mas uma relação afetiva, uma relação de amizade. A gente não precisa se limitar, porque a gente tem essa mania de colocar coisas em caixinhas, né? Então, conheço fulaninho como meu parceiro, então ele só pode ser meu parceiro. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, a relação pode evoluir de outras formas também. Mas é super comum casais se separarem porque se descobrem diferentes. E também, em muitos casos, é a primeira vez que o casal tá morando junto. Daí vai lá e descobre que a pessoa deixa tudo bagunçado. Ou que a pessoa não lava a louça. Então, são ajustes de realidades. O que eu gosto de pedir para as pessoas é... acho que começou um relacionamento, as pessoas têm que fazer uma lista de valores, né, da relação. Não sei como as pessoas não se relacionam sem fazer um contratinho. Tá, ok. Não tô falando pra ninguém no cartório. Mas, assim, contratinho no sentido de, olha, essas são as minhas intenções. Eu pretendo casar, eu pretendo ter filhos, eu não quero ter filhos, não quero ter isso. Tem que ter muito alinhado e precisa definir juntos quais os valores do casal. Então, um casal que vai prezar a liberdade, que vai prezar a honestidade, que vai prezar a família. O que aquele casal quer construir junto e como que aquilo se encaixa nessa dinâmica. E fazer essa lista de valores presente no dia a dia. Porque não adianta a gente fazer e não usar. Então, muitos casais que eu percebo, acontece isso, que eles vêm para cá, não sabem o que está acontecendo, estão se ajustando a essa nova realidade e só se separam porque se descobrem pessoas diferentes. Mas muitas vezes esse contratinho aí, supimpa, funciona muito bem. Já pode evitar 90% dos problemas, né, do futuro. Sim. E o que será que acontece que a pessoa ela vem se descobrir aqui na Austrália, ela não se descobriu no Brasil ainda? Por que você tem que vir para a Austrália para descobrir que você gosta de fazer trilha, será? Existe muita expectativa social, né? Querendo ou não, quando a gente está inserido no nosso contexto familiar, é muito difícil da gente se descobrir fora daquele contexto. Porque, querendo ou não, existem muitas expectativas dentro da gente. Podem não ser expectativas que são explícitas, que são ditas. Não, você vai crescer e vai ser engenheiro, você vai crescer e vai ser médico. Pode não ser assim, mas existe aquela expectativa de que, você tem que se comportar de tal forma porque você é uma menina. Ou você tem que se comportar de tal forma porque é um menino. E a gente vai se moldando a isso e a gente, de vez em quando, acaba esquecendo de explorar coisas que são fora da nossa zona de conforto. A gente fica com os mesmos amigos, a gente fica no mesmo lugar, a gente fica com aquilo que é conhecido, né? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu tenho uma amiga que ela é minha amiga desde a escola, desde do ensino médio. E ela era pagodeira, e antes de eu conhecer ela, eu não ouvia pagode. Eu falei, gente, pagode? Que pagode? O que você tá fazendo? Pra quê? Era roqueirinha e tal, metálica e tal. E daí a gente virou amiga, e um dia ela me chamou para ir para um pagode, ela me chamou para ir para o Santa Aldeia. Enfim, é um lugar muito velho. Enfim, eu sou velha, tem da minha idade aqui. E eu lembro que eu fui e eu me diverti muito. E depois desse momento, eu me abri para fazer coisas novas, fora daquela coisa de ir nos lugares que eu fazia, com as pessoas que eu conhecia, e tentar coisas novas. E, de vez em quando, a gente não faz isso quando a gente está na nossa cidade. A gente precisa estar num ambiente diferente. E
a Austrália e mudar de país nos proporciona isso, né? A gente poder se arriscar. Porque ninguém sabe muito da gente, do nosso passado. A gente pode criar uma versão nova. E a versão nova pode ser a pessoa que gosta de hike. Pode ser a pessoa que gosta de fazer acampamento. Não me tornei essa pessoa, mas tem expectativa, né? Vai que um dia eu me descubro que sou acampadora. Sim, o que acontece muito, né? A gente também não tem muita referência, por exemplo, como a gente vem de uma cidade mais pequena, eu comecei a correr em 2016 e não tinha ninguém que corria na minha cidade naquela época. Tinha 2 ou 3 pessoas. Eu parecia um lunático correndo ao redor de uma igreja famosa que tem lá, do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio. Eu ficava correndo lá, sabe? Tem uma voltinha que a gente fazia e o pessoal ficava olhando o que esse cara tá fazendo, né? Hoje em dia, correr virou uma moda, né? Mas realmente a gente não tinha tanta referência, né? Porque os meus amigos todos jogavam futebol. E aí tu vai pro futebol, joga futebol e volta pra casa. Exatamente. Daí você se arriscou e descobriu uma coisa nova que você gostava. Como é que você descobriu que gostava de correr? Foi um amigo meu que ele me indicou. Eu tava passando um período meio complicado. E aí ele me disse, cara, vai dar uma corrida. Ele disse, tu não vai deixar de estar triste, mas tu vai estar bem cansado depois, então vai te ajudar a dormir. E aí eu comecei a correr. E aí eu comecei a correr em 2016 e acabou que eu cheguei aqui, continuei correndo, daí evoluí para natação, para ciclismo, e eu virei triatleta aqui, né? Mas foi tudo assim de botar um tênis e sair para correr. Tipo, eu descobri uma paixão na minha vida. E hoje, corrida para mim é uma das coisas que me brilha o olho, assim, sabe? E foi porque eu tentei, né? Eu até não tinha entendido muito no começo. Ele disse, como assim correr? Bota um tênis e vai correr, mas não tem a bola para correr atrás. Não, é só correr, ele me disse. Sim. Bem interessante. E você fala que virou triatleta, você fala que começou a nadar e a fazer ciclismo também. Teria começado se você tivesse ficado em Farroupilha ou precisou dessa mudança? Eu acredito que não em função da infraestrutura que a gente tem lá, sabe? É tudo muito caro, né? Primeiro. Sim. Não é seguro pedalar, né? Aqui, a gente sabe que tem acidentes aqui também, mas é bem mais seguro. Mas aqui, a Austrália, para o povo que está no Brasil e não sabe, mas o país aqui, ele é um país que favorece muito o esporte, né? Principalmente o esporte fora, né? Não, assim, em ginásio e tal. Então, corrida, ciclismo, natação até em águas abertas. O pessoal que nada no inverno, né? E é por causa da infraestrutura, mas é uma coisa que eu também... Eu gosto de desafio, sabe? E o triatlo não tem desafio maior, então... Não, é muito acho que difícil. criar um podcast pode ser comparável com um triatlo. Sim, mas triatletas, sim, é um esforço muito grande. E é o exemplo perfeito, né? Porque se você tivesse continuado lá em Farroupilha, você não teria... talvez descoberto que você gosta dessas coisas também. Que você também gosta de nadar, que você também gosta de... pedalar? Ciclismo. Cycle. I was like, ok. Cycle. Então, é importante pensar nisso também. E os referenciais que a gente usa, né? Porque é muito confortável ficar na nossa zona de conforto. E a Austrália, ela te tira da zona de conforto todos os dias, né? Total. Não existe zona de conforto aqui. Tô querendo minha zona de conforto, né? E a pessoa que ela busca a zona de conforto aqui na Austrália, ela vai acabar se frustrando, você acredita? Em que sentido? Assim, eu quero a minha rotina, eu quero rotina, sabe? Eu sou um cara que gosta muito de rotina, por exemplo, mas a gente sabe que tem períodos na vida que não tem rotina, tu tem que fazer o que tem que ser feito e acabou. E a pessoa, quando ela tem uma rotina bem estruturada no Brasil, sabe os lugares que vai, tem um emprego certinho das 7h30 da manhã às 5 da tarde... E aí chega aqui, tu vai ter que trabalhar das 7h30 da manhã às 11h, daí você vai ter que pegar um trem para ir para um outro emprego, e aí depois você volta para casa, vai estudar inglês, e aí acaba que essa rotina, ela não acontece, né? E aí a frustração, né? Você já está se descobrindo num lugar novo. Sim. E aí você não consegue uma rotina, não consegue se inserir num negócio planejado, assim, sabe? E eu acredito que acaba frustrando bastante a pessoa também, né? Sim, muito, bastante. Por isso que eu acho muito importante, e é algo que eu falo por experiência pessoal, que eu deveria ter feito quando eu cheguei aqui, que é
ter procurado as coisas que me dão conforto e que me dão... que te fazem sentir você mesmo, quão mais cedo você puder. Então, por exemplo, você gosta de correr. Espero que você tenha, quando você chegou aqui, você tenha começado a correr muito próximo de quando você chegou. Você não tenha esperado muito tempo. Porque no outro dia. Ótimo. Porque muitas pessoas querem uma vida completamente diferente justamente porque não tem a rotina, né? Então, como não tem rotina, não vem sentido em colocar alguma coisa que elas gostam de fazer. Elas, não, depois quando eu tiver uma rotininha, quando eu já souber onde eu vou trabalhar, onde eu vou estudar, daí eu faço a coisa que me dá prazer. Quando, na verdade, tem que ser o inverso, né? A gente faz aquilo que a gente já conhece, a gente faz aquilo que nos dá conforto para a gente poder construir em cima daquilo. Porque não adianta a gente querer construir se a gente não tem referencial nenhum. Então, a gente chega num lugar despido de quem a gente é, despido de referenciais, de... Ninguém sabe quem são meus pais, ninguém sabe quem são os meus amigos, ninguém sabe a minha língua, ninguém sabe nada sobre mim, o que eu estou fazendo aqui. Então, quanto mais você puder construir a seu respeito, o que você sabe, o que é seu referencial, melhor é. Então, se você gosta de ler, que leia quando você estiver aqui. Comece a ler assim o quanto antes. Talvez um livro em inglês para se arriscar. Isso. Mas procure as coisas que te dão satisfação quanto antes. E eu tinha alguns conhecidos que falavam: tu chega aqui na Austrália, tu provavelmente vai ter que parar de correr um pouco porque a prioridade vai mudar, tu vai ter que arrumar um emprego, tu vai ter que ir pra escola. E eu sempre botei na minha cabeça, eu posso não correr as mesmas distâncias que eu corria no Brasil, mas eu sair para correr 3 quilômetros vai me fazer mais bem e eu posso acordar meia hora mais cedo, sabe? Então eu faço antes de trabalhar, antes de começar a rotina, né? Bacana, faz bastante sentido. Faz. Eu gosto muito de treinar, gosto muito de ir pra academia. E quando eu cheguei aqui, eu não me passou na cabeça que eu precisava fazer isso, né? Porque, 6 meses, imagina que eu vou ir pra academia 6 meses só? Não, tá tudo bem ficar sem. Mas começou a me afetar muito. E eu lembro que eu fui começar a academia depois de 3 meses aqui. E me fez, assim, muito bem. Porque me ajudou a centrar. Então, meus dias eram construídos em volta daquilo que me dava prazer. Que é, ok, eu vou levantar, eu vou pra academia, eu vou trabalhar, eu vou pra escola. E dessa forma, começou-se a ter mais significado a minha rotina e o meu dia a dia também. Show. Uma coisa que eu queria falar contigo agora é... Eu acredito que é tudo bem a gente se sentir meio sozinho, a gente se sentir meio triste aqui, né? A vida acontecendo lá no Brasil. E quando que a gente consegue ter uma noção que talvez seja a hora de procurar ajuda? Com algum sinal, alguma coisa? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque o sinal varia. Mas quando você não consegue... Quando você acha que não está conseguindo mais lidar. Então, por exemplo, se antes você tinha prazer em andar, sair por aí e descobrir coisas novas, e de repente você perde essa motivação. Talvez seja importante procurar por ajuda. Se você acha que você... que tá muito difícil de lidar com a tristeza de estar longe da família, de estar longe dos amigos, talvez você precise procurar ajuda. Mas não existe um padrão. Geralmente, o que eu recomendo é... Tá incomodando? Tá um sentimento assim de tipo... não tô sentindo que eu sou eu mesma. Tá, eu tô construindo essa nova pessoa aqui, mas tá um incômodo muito grande? Terapia. Por quê? Porque a terapia pode te ajudar a você chegar mais fácil nesse lugar que você deseja, dessa pessoa que você deseja se transformar nesse contexto novo, como também pode ajudar a lidar caso haja um diagnóstico, né? Porque é muito comum que haja diagnóstico. Existe uma coisa que chama... como que chama em português? Você quer falar em inglês? Vou lembrar o nome em português.
Mas as pessoas quando mudam de país, geralmente, quando saem de um lugar e vão para outro, elas têm displacement trauma de relocação, alguma coisa assim. Uhum. É muito comum essa apresentação. E também é muito comum adjustment disorder, que é transtorno de ajustamento, alguma coisa assim. Que é o fato que houve uma mudança grande, significativa na vida dessa pessoa. Os 30 primeiros dias são os dias mais difíceis de lidarem. E é justamente esse momento que esse adjustment disorder acontece. Então, nesses 30 primeiros dias de qualquer mudança, averigua. No sentido de, tenha um app, uma coisa no seu telefone em que você consiga monitorar. Olha, hoje estou me sentindo bem, hoje não estou me sentindo bem, hoje estou me sentindo neutro. E veja uma média. Depois de um mês, averigue. Se você tiver mais dias que você estava se sentindo mal do que dias que você estava se sentindo bem, é importante talvez procurar por ajuda para entender o que está tão difícil. Pode ser que uma sessão seja o suficiente, né? Hoje a gente tem modalidades terapêuticas que chamam a terapia de sessão única, que é uma sessão de terapia só que a pessoa faz e é como se a gente montasse um plano de ajudasse a lidar com sentimentos, mas montasse um plano de ação para a pessoa lidar com aquilo e depois ver se precisa de coisa a longo prazo ou não. Mas é importante você sempre lembrar que você não precisa aguentar tudo sozinho. Porque a gente tem essa ilusão que a gente precisa fazer tudo sozinho. Ah, não, porque fulaninho veio aqui para a Austrália e fulaninho conseguiu um emprego na segunda semana. Ah, não, porque fulaninho veio para cá e conseguiu PR com 6 meses. Ah, mas cicraninho conseguiu o sponsor com 3 semanas aqui. Cadê o meu? E a gente fica nessa constante de se comparar com o outro, sem perceber que talvez, só talvez, né? Só uma possibilidade, assim. Existem outras coisas influenciando tudo isso que está acontecendo. Então, a gente precisa também perceber que cada pessoa tem uma jornada diferente e que a gente não precisa atingir tudo o tempo todo no pace de cada um. A gente pode ter o nosso próprio pace, a gente pode levar as coisas mais devagar. A comparação, ela é o maior inimigo das pessoas aqui, Sim. né? A gente sempre vê, né? Gente que... a gente teve um episódio do Marcos, né? Que ele veio, ele falou... Ele ajuda o povo a comprar carro aqui, né? Ah, eu vi. Isso. Maravilhoso o conselho que ele deu. Muito, muito bom o episódio. Até se você não assistiu, vai lá que foi muito bacana a visão de um cara que ajuda as pessoas. E eu comentei com ele, a gente vê às vezes as pessoas chegando aqui, um mês de Austrália e já vai lá, primeira graninha que sobra, puf, uma BMW antiga. Porque eu tenho que tirar foto e mostrar pro povo no Brasil que eu tô andando de BMW na Austrália. Então, a gente fica com essa comparação porque, o cara tá aqui fazem 10 anos já passou por todo esse processo, agora que ele tá começando a engatinhar e eu tô me comparando com ele, não tem nada a ver a jornada uma da outra, né? E também o que ele passou no Brasil, o que eu passei no Brasil, completamente diferente, também tem um pouco disso também. Mas enfim, não se comparem, por favor. Eu vou voltar um pouquinho que eu acabei esquecendo de comentar e é uma das coisas que eu sempre penso assim, no sentido de que a minha rotina de manhã, quando eu acordo, eu pego meu celular, eu nem digo bom dia para minha esposa, eu olho para ver se não tem mensagem no WhatsApp de alguma coisa ruim que aconteceu no Brasil. E se não tem, eu já ganhei meu dia, né? Então o meu humor já tá alto, já ganhei na vida. Agora, a gente sabe que às vezes a gente acaba perdendo alguém estando aqui, né? Eu sempre penso assim que, eu não conheço alguma criança, eu vou ter tempo, né? Se Deus quiser, eu vou ter tempo de ir lá e conhecer. Mas quando a gente perde alguém, a gente não tem tempo, às vezes, nem de dar tchau, né? Eu acabei perdendo a minha avó, né? A mãe do meu pai, quando eu tava aqui já. E um mês atrás, mais ou menos, uma conhecida minha perdeu a mãe no Brasil. E aquilo me afetou, sabe? Eu fiquei assim, cara...
É bem complicado isso aí, né? Porque tu não tem nem tempo de dar tchau, né? É 2 dias pra ir e tu não consegue comprar passagem, né? E como... Eu sei que não tem uma maneira de lidar com isso, mas qual é que é a tua visão sobre esse assunto? Tô bem curioso. Não tem como se preparar. Embora a gente saiba que perdas podem acontecer, que a gente possivelmente vai perder pessoas, porque, querendo ou não, nossos pais estão envelhecendo, as pessoas estão vivendo a vida delas, a gente não consegue se preparar para esse tipo de coisa. Mas o mais importante quando a gente passa por essa experiência é viver o luto. Porque não é porque a gente está longe que a gente não pode viver esse luto também. Porque é uma pessoa que a gente nunca mais vai ver. Então, é honrar a memória dessa pessoa. O que eu gosto de pedir para as pessoas fazerem é compartilhar memórias boas com a pessoa. Então, se tiver a oportunidade de falar com alguém que conheça a pessoa, se não tiver presencialmente aqui, mas no Brasil, compartilhar histórias. Ah, lembra que aconteceu isso e aquilo? Porque é um jeito de ajudar a elaborar o luto. Mas é importante saber que vai passar. Vai demorar? Talvez demore. Não posso dizer quanto tempo vai demorar. Aliás, se demorar mais de 6 meses, procure por auxílio médico, porque daí pode ser que tenha alguma depressãozinha, mas voltando. A gente não tem um tempo, mas é importante a gente entrar em contato com esse sentimento, porque o que acontece muito frequentemente são pessoas que se martirizam muito por não estarem lá. Então, não, fiz a decisão errada. Por que eu tô aqui na Austrália? O que eu tô fazendo aqui? Começa a questionar a vida aqui, achando que poderia fazer alguma coisa diferente se estivesse lá. Diferente no sentido de, eu poderia ter feito diferente, poderia ter salvado ela. Não poderia. Talvez, se você não fosse médico, talvez você não poderia ter feito nada, né? Mas existe essa martirização e existe também as pessoas que não querem experienciar o sentimento porque acham que não tem espaço para dor. Só que a gente tem que sentir. Sentir é parte essencial do processo de cura. A gente tem essa mania de achar que a gente só pode ter sentimento bom, né? Só posso estar feliz o tempo todo, só isso e aquilo, mas não. A gente tem que experienciar a vida por completo. E a vida tem tanto os lados positivos quanto os lados negativos. Perder alguém é um lado negativo e a gente precisa lidar com o luto, experienciar a tristeza, chorar, se permitir entrar em contato com essa emoção para, eventualmente, a dor diminuir. Você sempre vai sentir falta dessa pessoa. Uma memória dessa pessoa sempre vai estar presente. Mas não quer dizer que a sua vida precisa parar porque essa pessoa não está presente. Porque se há a vontade da vida parar, talvez está um quadro clínico e talvez essa pessoa precise de ajuda profissional. E estando aqui, estando lá, a gente sabe que não é fácil nunca, né? A gente sabe que não tem. Uma das coisas também que eu penso é... Eu conheço gente aqui que vive aqui, que está construindo a vida aqui, mas que continua bem presa ainda ao Brasil. Não sei se eu consigo me explicar assim, no sentido de que tem um relacionamento no Brasil e as pessoas do Brasil estão toda hora... Quando que você vai voltar? Por que você não vai vir esse ano? A criança aqui nasceu, você não conhece ainda. A pessoa lá pediu de você. E essa a pessoa que tá lá no Brasil, ela não tá fazendo favor nenhum, né? Eu não tô falando porque tem que esquecer de todo mundo, né? Muito pelo contrário, mas... olha aqui o que tu tá perdendo. Olha aqui, não sei o que. Então, fica um sentimento bem ruim também, né? Sim. Você conhece algum caso assim? Muitos. Muitos. Tem essa pessoa que eu trabalhei um tempo atrás, que ela falava com a mãe dela quando acordava. Ela acordava no meio da noite para falar com a mãe, porque era dia no Brasil. E antes de dormir, ela falava com a mãe 3 vezes ao dia. Essa pessoa ela não conseguiu desenvolver uma vida aqui, porque ela estava muito apegada à vida que existia no Brasil. Só que a gente tem que pensar, mais uma vez, que a vida é feita de escolhas. A gente não consegue ter tudo. E quando a gente se torna adulto, a gente percebe que parte dessa adultez é a gente
poder escolher e a gente eleger o que a gente vai investir. Onde a gente vai investir nosso tempo e a gente vai investir nossa energia. E a gente não vai ter tudo que a gente quer. Se o seu sonho é ficar aqui na Austrália, se não há intenção nenhuma de trazer seus pais para cá, ou se é muito difícil porque tem um visto que demora não sei quantos mil anos e tal, então banque o seu desejo, banque a tua vontade. Você quer ficar aqui? Ótimo, então deixe isso bem claro para a família no Brasil. Deixe isso bem claro para as pessoas que estão no Brasil. Porque outra movimentação que eu vejo também é muito comum depois que as pessoas pegam, principalmente o PR, né? Mas acontece com o PR e com a cidadania. É que as pessoas elas se sentem perdidas. Assim, né? Nossa, consegui meu PR. E aí? O que acontece agora? E isso acontece muitas vezes por quê? Isso aqui, o que diz isso aqui, não existe pesquisa ainda, né? Talvez uma tese de doutorado, pensamos, mas é isso aqui o que eu vejo na clínica. Que antes do PR, ainda existia a escolha. No sentido que a pessoa podia escolher voltar para o Brasil. As regras mudaram, eu não consegui o visto, não consegui o PR, não deu certo. Então podia ainda ser rechaçada. Como é que é uma palavra que é mais acessível? Podia ser negada, sabe? A escolha não era tanto da pessoa, a escolha era do país. Se fosse negado, era o país que não queria ela. Depois que consegue o PR, o desejo é da pessoa. Se a pessoa quer ficar aqui, se a pessoa escolhe permanecer aqui, é porque é uma decisão dela. E pra gente, principalmente latino-americanos, não só brasileiros, mas latinos no geral, é muito difícil bancar o desejo quando o desejo vem de estar longe da família. Porque existe essa crença muito grande na gente que a gente precisa estar perto da nossa família. Que a gente precisa ter pais por perto, que precisamos visitar nossos avós, que precisamos estar próximos de sobrinhos e que não sei o quê. Mas, mais uma vez, estar próximo não significa estar presente. Mas a gente é vendido nessa ideia que a gente vai fazer alguma coisa diferente e a gente acaba não vivendo a vida do jeito que a gente quer viver porque a gente fica com essa amarra de e agora? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Tem que ficar aqui? Será que eu estou fazendo a decisão mais acertada? Mas o que eu peço sempre para as pessoas questionarem é se poderia ser feliz estando no Brasil. Ou ela só estaria encaixada nesse papel que ela acha que os outros estão demandando dela. Só presa nessa performance social de ter lunch, ter almoço todos os domingos com a família. Ir na missa não sei o quê, fazer não sei o quê todo domingo à tarde. Será que a pessoa realmente queria fazer isso ou era a performance que era esperada dela para a família? A gente bancar o nosso desejo no sentido de a gente dizer aquilo que a gente quer e a gente se comprometer com aquilo que a gente quer demanda muita força pessoal, demanda muita força cognitiva e demanda muito comprometimento. E muitas pessoas não têm isso, né? Então, por isso que muitas pessoas, quando conseguem o PR, apresentam esse desafio emocional de não saber para onde estão indo, né? Porque agora tem que falar, olha, não tem mais desculpa, eu que quero ficar aqui mesmo. Desculpa, família, um beijo, salve, vem aqui me visitar. E a gente também, eu fico pensando nessa questão do PR e da cidadania, porque geralmente é um processo e um projeto bem longo, né? Então, a gente tem o nosso primeiro convidado, o Matheus, ele recebeu o PR dele esse ano, então fazem 8 anos que ele está aqui também. Então, ele comentou no podcast que foi o projeto mais longo da vida dele, né? E eu tive essa experiência, claro que num ciclo mais rápido, que é quando eu tô treinando para uma prova, sabe? Então, eu treinei para um Ironman o ano passado, no Havaí, e eu fiquei 5 anos da minha vida imaginando esse momento no Havaí. E foi a melhor experiência que eu tive na vida até hoje, sabe?
Porém, a prova foi no sábado, no domingo eu acordei e eu pensei, e agora? Sabe? Eu dediquei tanta energia, tanto esforço, eu visualizei aquele momento tantas vezes, que aí vem a carta o e-mail da imigração que fala granted lá, né, pro teu visto, pro teu... Ou vem o convite para virar cidadão, né? E aí você fica naquela, e agora? Eu consegui, mas e aí? Toda aquela energia, eu faço o que com isso agora, né? Exatamente. E a gente estava falando antes de começar aqui, eu estava falando que um pouco antes da minha gravidez eu tinha atingido tudo que eu queria profissionalmente, né? E eu estava muito determinada. No sentido de eu trabalhava longuíssimas horas, eu fazia muitas coisas que hoje eu falo, gente, como é que eu fazia isso? De onde vinha tanta energia? De onde vinha tanta motivação? Porque era a ideia de atingir aquela meta. E isso é que acontece quando a gente tem essa obstinação muito grande por alguma coisa. A gente só pensa que é sobre alcançar aquilo, mas a gente não pensa sobre a vida depois daquilo. Tem uma atividade que eu adoro fazer. Aliás, quem trabalha comigo já deve ter feito a atividade algumas vezes, que é pensar no nosso dia ideal. Nosso dia ideal é o dia que a gente viveria todos os dias, assim, feliz, alegre, saltitante, e que não é um dia de férias, né? Porque dia de férias ser o dia ideal é muito fácil. Exatamente. Natal é bonito. Né? Então, é pensar no dia ideal. Então, é uma atividade que eu gosto de fazer com frequência, que eu acho que ajuda nesses momentos que a gente está perdido. Por quê? Para a gente viver o nosso dia ideal, aquilo que a gente vai ter prazer em fazer, que vai ter trabalho, que vai ter as coisas que a gente talvez não queira tanto fazer, a gente tem que atingir alguns passos. Então, acaba dando um guia, assim, de longo prazo, porque daí, eu atingi tudo que eu queria aqui, nesse momento aqui, profissionalmente, consegui fazer o X lá que eu queria fazer anualmente, que consegui ter um time, que consegui ter isso, ok, agora. Agora o meu dia ideal não envolve isso, agora o meu dia ideal envolve ficar em casa com as crianças, agora o meu dia ideal envolve, ao invés de trabalhar 5 horas por dia, 10 horas por dia, agora meu dia ideal envolve trabalhar 3 horas por dia, porque a minha prioridade é outra coisa. Então, quando a gente pensa nisso, fica mais fácil da gente conseguir visualizar aquilo que a gente deseja a longo prazo. E a gente, quando chega nesses momentos assim de estar perdido porque a gente alcançou uma coisa que a gente queria muito, a gente tem um tempo para respirar e pensar no próximo passo. Ok, Ironman Havaí foi massa. Qual que é o próximo Ironman? Ou qual que é o próximo desafio? Porque a gente pode se permitir sonhar dessa forma, né? E não se sentir desmotivada. Nós, seres humanos, nosso cérebro precisa disso, precisa de recompensas constantes, né? E isso é uma forma de a gente manter o nosso cérebro ativo e com as recompensas que precisa para a gente se manter saudável. Manter ativo, manter funcionando, manter sempre, né, disposto. A gente tem um vídeo de um filósofo brasileiro, não me lembro se é o Clóvis de Barros Filho, acho que é o nome dele. Ele fala assim, quando eu me formar engenheiro vai ser legal, porque daí eu vou ser engenheiro. Não, porque quando eu conseguir o emprego vai ser legal. Não, porque daí quando eu tiver o casamento vai ser legal. Quando eu tiver meu filho, quando eu chegar aqui na Austrália vai ser legal. A vida é aqui e agora, né? Claro que eu sonho em ter o meu PR, minha cidadania, mas vive, né, o dia a dia, não só projeta aquele momento como o dia perfeito, porque quando aquele momento chegar, você vai se perder ou vai olhar para trás e você não vai ter aproveitado o processo, né? O meu dia ideal é o dia 26 de outubro de 2024, na prova do Havaí, mas eu aproveitei cada corrida que eu tive, cada treino de bicicleta, cada dia que eu me senti terminado por causa do treino, porque eu aproveitei o processo também, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que eu fiz aquela prova, no outro dia eu estava feliz que tinha acabado, mas também tinha que procurar uma outra prova. O que, no caso, foi 2 meses depois, né? Mas, enfim, 2 meses? Sim, aí eu tive que ir para Nova Zelândia, porque já tinha assinado para o outro Mundial. Enfim, foi um ano bem bacana.
falando de esporte, né? E o desgaste físico disso tudo? Porque eu fico pensando em performance. Não, mas não tem negócio. Tem que ir, tem que fazer, acabou. Não, a gente não negocia. Não tem... a gente vinha comentando esse peso, né, da cidadania e o que a gente faz quando a gente vê que o caminho, ele tá... Sabe os sinais? O caminho, ele tá fechando um pouco e às vezes a gente não consegue ver um norte e aí tu fica pensando em voltar pro Brasil, mas daí o que vão pensar de mim que eu vim pra Austrália e tive que voltar pro Brasil? Esse ego também às vezes fica prejudicando e a pessoa fica aqui sofrendo, né? Fica sofrendo aqui por anos e anos e anos. E sofre por causa dos outros e não de si, né? Porque é mais uma vez a pessoa pensando muito no que os outros pensarão e não no próprio desejo. Eu acho muito interessante a gente pensar que existem alguns sinais que a gente precisa ver. De vez em quando a gente quer negar o mundo e a gente quer só achar que precisa provar alguma coisa para as outras pessoas, mas só a gente conhece a dor emocional que a gente passou. E é muito comum as pessoas minimizarem, né? Comparar a sua dor com a dor do coleguinha e achar, não, porque fulano passou por isso, isso e isso, e tá aqui e conseguiu, eu também vou passar por isso. Só que não, né? Todo mundo tem um threshold de tolerância. Eu tô me policiando para não usar palavras em inglês, porque... Você trabalha em inglês, né? Trabalho em inglês e também com crianças pequenas em casa. Elas são trilingües, né? Então, elas falam português, espanhol e inglês. Então, é sempre um dinamismo para a gente falar as palavras certas, para elas não aprenderem só as palavras em inglês. Então, todo mundo tem um nível de tolerância, né? Uma quantidade de sentimento que cada pessoa consegue aguentar. Tem pessoas que esse nível é mais baixo, tem pessoas que esse nível é mais alto. Ninguém vai ter o mesmo nível de tolerância de outra pessoa. E é por isso que a gente se comparar com outra pessoa é tão injusto. Porque a outra pessoa talvez tenha um nível de tolerância super alto. E você não tem um nível de tolerância super alto. Você talvez tenha um nível de tolerância alto para outras coisas. E você não precisa se comparar com a outra pessoa porque a pessoa fez XPTO. A gente tem que entender que quando está intolerável, tá tudo bem dizer não. Tá tudo bem falar, olha, vou voltar. Não tá dando certo. Eu tentei voltar para o Brasil. Sério? Eu tentei voltar para o Brasil. Eu não me acostumei porque é São Paulo, né? Cidade grande. Não, mas... Então, eu fiquei aqui na Austrália porque eu me envolvi com uma pessoa, me apaixonei muito por ele e... Enfim, terminamos... Eu falei, gente, eu vim aqui para a Austrália para atingir um objetivo, vou voltar para o Brasil para ver o que acontece. Daí eu voltei para o Brasil e fui dirigir em São Paulo. Daí eu fui fechada por uma moto. A moto se jogou assim na minha frente, queria passar de um lado do outro. E eu fiquei muito nervosa, e eu tive que pedir para alguém ir me buscar. Eu falei, olha, não estou conseguindo dirigir, aconteceu isso, eu quase bati na moto. Para mim foi um pouco intolerável naquele momento, e aquele fuzuê ali louco. E para mim foi difícil me ajustar à mudança do dia a dia. Mas eu tentei, porque eu falei, talvez seja isso que eu precise, porque eu não estou vendo sentido mais em ficar na Austrália. E a gente precisa reconhecer isso também. Porque, de vez em quando, a gente é vendido nos sonhos de outras pessoas, né? E eu falo isso, por exemplo, quando a gente estava falando de casais. Existem casais que uma pessoa deseja muito ficar aqui e a outra pessoa tá ali, gente, não, eu vim aqui para passar 6 meses que você prometeu. Daí tá uma pessoa ali correndo atrás do visto, querendo ficar aqui muito, e a outra pessoa, não, me leva para casa. A gente tem que perceber quando esses desalinhamentos acontecem, porque talvez, se são objetivos tão diferentes, um deseja ficar no Brasil, outro deseja ficar na Austrália, talvez não seja forçado a ficar no lugar que você não deseja ficar, porque é o sonho de outra pessoa.
A gente tem que perceber quando é hora de dizer não, né? Ou senão a gente se machuca. E é difícil dizer não, né? Não é simples e é um dos poderes mais difíceis de adquirir, dizer não, né? Quando é que tu vem pro Brasil para nos visitar? Não posso esse ano. Não, mas tu disse que tu ia... Não posso. Então é difícil, né? É muito difícil. Eu, graças a Deus, eu sou abençoado pelos meus amigos, pela minha família, porque todo mundo entende a minha decisão, todo mundo, sabe, torce por mim e eu falo com as pessoas, né? Quando dá, assim, a gente se liga e tal, mas todo mundo, né, apoia muito a minha decisão de ficar aí e sabe que eu tô feliz aqui, então acredito que esse é o mais importante também, né? Sim. Mas às vezes não é sobre o não posso. Talvez seja sobre o não quero também, de vez em quando. Porque, ok, de vez em quando a gente não pode, mas de vez em quando a gente também não quer. Porque, vamos pensar aqui, aquela pessoa que todas as férias que tem vai para o Brasil. O mundo com 200 países aí para conhecer. E aquele investimento, tanto financeiro quanto de tempo, sempre para ir no mesmo lugar, para fazer as mesmas coisas. É importante a gente também reconhecer que de vez em quando a gente não quer ir para aquele lugar. Olha, não, esse ano eu não quero ir para o Brasil, esse ano eu quero ir para Nova Zelândia, eu quero ir para Havaí, eu quero ir para Europa. Porque não necessariamente o que o outro quer pra gente é aquilo que a gente precisa querer também. A gente precisa dizer não, né? A gente precisa colocar limites. O jeito que a gente se respeita é a gente colocar limite para os outros, se respeitando, percebendo que no caminho, quando a gente fala não para o outro, a gente está construindo um senso de self, a gente está construindo uma identidade nossa em que a gente se sente mais seguro, em que a gente se sente mais feliz, em que a gente sente que a gente pode honrar as nossas decisões, porque no fim das contas é isso, né? Que a gente quer fazer como ser humano, a gente quer estar feliz e satisfeito com as decisões que a gente toma. E as nossas decisões não necessariamente estão atreladas a fazer o que o outro deseja que a gente faça. E tem um detalhe também, né? Quando você vem para a Austrália e a pessoa lá do Brasil não quer mais falar com você ou não fala mais com você, você tem que entender também, né? Daqui a pouco a pessoa tá magoada ou se sentiu alguma coisa ou só a rotina tirou. Não dá para ficar culpando e jogando na cara também, né? Tem que entender que é uma via de mão dupla, né? Funciona dos dois lados. Exatamente, mas se a pessoa estiver fazendo isso como forma de chantagem emocional para que você retorne, para que você faça alguma coisa, talvez seja interessante verificar qual que é a importância de manter essa pessoa na sua vida, né? Nem todo mundo que está na nossa vida precisa estar ali. A gente vai se encaminhando para o nosso final aqui, e tem algumas coisas que eu gostaria de falar contigo antes de te liberar, né? Como cuidar da saúde mental nessa correria de Austrália? Assim, algumas dicas, assim, pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, porque a gente sabe que a gente tem que estudar, trabalhar, tem que, né, aproveitar a Austrália, mas é difícil cuidar da saúde mental assim, né? Sim. Faça terapia, mas se terapia não estiver ali atingível no momento, eu acho importante a gente sempre entrar em contato com os nossos sentimentos. Como isso? Escrevendo. Não precisa escrever um diário, 10 folhas por dia, mas escrever uma sentença por dia, o que foi relevante, como você se sentiu. Também acho muito importante aprender a respirar. O que eu quero dizer com isso? Na correria do nosso dia a dia, a gente não respira. A nossa respiração ela fica muito superficial. Ela não vai até o diafragma, ela fica aqui na parte do pulmão. A melhor coisa que a gente pode aprender é respirar. Então, todo dia de manhã, tenha a oportunidade de encher os pulmões, ter aquela respirada funda, soltar devagar. Quando você estiver passando por um momento de estresse, também faça isso durante o dia. Isso ajuda bastante na regulação emocional. E quando você perceber que você está saindo aí do nível que você deseja ficar, tente identificar o sentimento que você está tendo. O que é identificar o sentimento? Gente,
Frustrado não é um sentimento. Eu sinto muito dizer que a gente acha que tudo é... não, tô frustrada. Não, não é. Tudo que acontece na gente causa uma reação porque ativa um sentimento dentro da gente. E a gente está acostumado a passar pela vida sem notar os nossos sentimentos. Eu mencionei anteriormente que a gente está acostumado a sentir só sentimentos positivos. E a vida não é feita disso. A gente precisa também entrar em contato com os nossos sentimentos negativos. Então, sempre que acontecer alguma coisa ali que te tirou do prumo, 5 minutinhos, o que nessa situação aqui me pegou? Foi essa pessoa falando isso? O que ativou em mim aqui? Foi, eu tô com raiva dessa pessoa? Eu tô triste? Eu tô com raiva de mim porque eu não falei nada? O que aconteceu ali? 5 minutinhos para se acessar. E essencial também para manter uma saúde mental, higiene do sono, que significa 30 minutos antes de dormir, deixa o telefone desligado, tira perto de você, vai dar uma meditada, vai ler um livro, vai fazer qualquer coisa que não envolva telefone. Entre em contato com você mesmo. Tenha certeza que você está se preparando para você conseguir descansar o teu cérebro, porque senão você fica em estado de alerta durante a noite. E não dá, né? São muitos estímulos acontecendo o tempo todo, a gente tem que se permitir se desconectar. Então, essas são diquinhas, assim, muito simples para a gente conseguir manter o nosso prumo assim, no dia a dia. Mas, mais uma vez, né? Terapia, ou se a pessoa quiser ir mais fundo, análise também, né? Que é outro... É outro universo, outro nível. É. E a importância que você vê também em a gente se reconhecer pelas pequenas vitórias, né, do dia a dia. Uhum. Por exemplo, chegar aqui, ir num restaurante e conseguir fazer uma refeição, conseguir conversar, né, com o povo do restaurante e conseguir comer exatamente o que você pediu, né? Isso é uma baita vitória que a gente não pensa, né? Eu tô com 8 anos na Austrália. Hoje, para mim, é muito tranquilo pegar o carro aqui, sair e ir para casa, sabendo que é uma mão totalmente diferente no Brasil, Sim. né? Então, eu sou um cara que eu sempre procuro o que eu posso fazer de melhor. Eu vou, se eu ganho uma prova, aquela parte ali eu errei e tal, sabe? Mas é importante também reconhecer o nosso progresso aqui, né? O passo a passo que leva de começar a entender o inglês, aí conseguir fazer uma amizade, né? É super importante. E é a coisa que as pessoas menos fazem. Porque uma vez que a gente conseguiu algo, a gente acha que precisa ir para a próxima coisa assim, no instante seguinte, sem reconhecer a importância daquilo. Eu falei que eu fazia door knocking aqui no começo, né? Gente, eu não entendia nada que as pessoas falavam comigo no começo. E eu tinha inglês fluente, eu cheguei aqui já falando inglês. Daí fui mandada lá pro meio do mato. Quando eu falo meio do mato, é que eu fazia esse door knocking em lugares muito longes, né? Em Shepparton, em Warrnambool, que são lugares bem distantes, assim. Então, são lugares que existem australianos bogans, né? Então, com um sotaque muito pesado, muito chucros, assim. E eu lembro que no começo eu ria, acenava. Eles falavam comigo, eu falava, uau, qualquer coisa você está dizendo. E eu lembro que a primeira vez que eu consegui manter uma conversa, que eu entendi, quando o cara falou assim, I reckon. Eu falei, What do you reckon, you What do I reckon, you ask? Okay, let's talk about it. Eu falei, gente, olha só que maravilhoso, que eu entendi o que ele falou com o sotaque dele. E foi um momento que eu falei, gente, eu fiquei o dia inteiro falando disso, que para mim foi a vitória. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa celebrar essas pequenas coisas que a gente faz, né? Porque é muito fácil, a vida passa e a gente não percebe que pequenas coisas que acontecem o dia a dia são a que fazem a nossa vida. Você estava falando sobre acordar de manhã e ver que não tem mensagem de coisa ruim que aconteceu no Brasil. É sobre isso, é a gente conseguir achar momentos de felicidade no nosso dia a dia. Não estou falando que a gente precisa ser feliz o tempo todo. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Não se iluda, assim, coaches de... não.
Só que a gente tem que achar momentos de felicidade. A gente não precisa estar feliz, mas precisa reconhecer momentos felizes. Dá valor, né, que eles Isso. acontecem. Eu sempre falo, por que tu vai se estressar agora com alguém que te cortou no trânsito, alguma coisa, se lá na frente tu vai ter um problema de verdade, né? Então, dá uma segurada, vamos ser um pouco mais leve, né? Sim, minha vinda pra cá. Eu saí de casa, era 4h15. Meu Deus. Eu saí de casa às 4h15, daí começou a chover. Daí teve um acidente no meio do caminho. E eu falei, gente, eu posso me estressar, posso ficar muito pé da vida, ou eu posso mandar uma mensagem e colocar minha música favorita aqui. E vim eu cantando, Anitta no carro. Tava cantando o Show das Poderosas quando parou o trem aí, o carro. Porque é isso, é muito fácil da gente se deixar levar por uma situação sem perceber que a gente não tem controle. Vou eu tirar o carro que foi batido no meio da rodovia e falar, não, gente, ó, licença, que eu tenho que passar. Vou eu parar a chuva... São Pedro? Qual que é o santo da chuva? Pedro. Ô, São Pedro, para de chover aí que eu tô passando. Não vai dar, né? Então, a gente tem que escolher as nossas batalhas. E... eu ia falar agora de começar a falar de maternidade, mas aí ia ser mais meia hora eu falando aqui das batalhas. A gente pode trazer de novo, fica o convite de falar sobre gente, isso. Vamos falar sobre maternidade também. Porque... Meu Deus. Esse é um... Só que daí você tem que chegar às 4 pra gente te liberar às 9 da noite, né? Porque vai ser um episódio bem longo. Não, pode ser. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter viajado para chegar aqui. Obrigada por me terem. Imagina. Eu vou deixar aqui o convite para um próximo episódio, aí já pro ano que vem, né? Mas com certeza tem bastante coisa que a gente não falou que eu quero conversar com você. E eu vou colocar o seu Instagram na descrição do vídeo, então o pessoal que está passando por perrengue pode entrar em contato ou que precisa de um apoio aqui, um apoio ali, ou só dizer hello, né? Exatamente, gente. E falando de perrengue... Ai, gente, espera, posso fazer um publi? Pode. Olha só. A coisa que eu mais ouço na vida é perrengue, né? E daí agora eu estou precisando de histórias de perrengues. Então, se vocês tiverem perrengues que você passou em qualquer lugar do mundo, fora do Brasil, me mande, que eu estou fazendo análises de perrengues de imigrante. E esse virou o meu hobby, assim, porque, cara, me mande perrengues, por favor. Me manda um perrengue. Mas com certeza. Pode deixar que eu vou te mandar um áudio no WhatsApp. Ótimo. A minha irmã também, tem vários. A Carol também, gente. A Carol tá aqui. Eu fico olhando pra lá porque a Carol tava ali, agora ela tá aqui, ó. Carol também, gente, me mandem perrengues, tá? Por favor, me mandem muitos perrengues, que esse aqui é meu hobby agora, que me mantém ocupada, de pensar em dinâmicas sociais, de como a gente é impactado por essas coisas externas que acontecem com a gente, né? E que são comuns de todo imigrante, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo passa por isso. Exatamente. Uma mensagem final para quem tá passando por um momento difícil, alguma coisa nesse sentido? Passa. É a única coisa que a gente tem que lembrar, que nada na vida é constante. A gente, quando está no meio de uma situação, a gente acha que talvez não exista saída, que aquilo é tudo que existe. Só que sempre passa. Você pode passar porque você vai mudar a sua perspectiva daquilo, mas também pode passar porque você vai se acostumar a viver com a dor. Não é necessariamente a melhora que acontece sempre. Geralmente a gente se acostuma com aquilo, a gente se acostuma com a perda de uma pessoa, com a perda de alguma coisa, a gente se acostuma com ele vazio. Mas independente de qualquer coisa, qualquer situação passa. E se está intolerável, você não precisa passar por isso sozinho. Muito obrigado. De nada. Até a próxima. Até. Valeu. Tchau. Tchau.